Lula já está em Nova York para a Assembleia Geral da ONU. É claro que a Janja está lá com ele, que a Janja foi junto. E o Lula, antes de ir para os Estados Unidos, esteve em Cuba e lá em Havana fez mais um discurso falando bobagem para variar. Primeiro, ninguém pode acreditar que o Lula tenha cobrado pagamento da dívida de Cuba com o nosso BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Aliás, ninguém sabe direito quanto a ditadura cubana nos deve, mas é algo em torno de $1 bilhão, 5 bilhões de reais. E aí o que aconteceu? O ditador Dias-Canel pediu maior flexibilidade para pagar essa dívida. O que preocupa mais é que provavelmente o Lula não cobrou a dívida do jeito que deveria e ainda vai inventar de mandar mais dinheiro para Cuba, o nosso dinheiro, o dinheiro dos pagadores de impostos brasileiros. Em Havana, o Lula, usando aquela camisa, aquele modelo cubano de camisa guaiabeira, reclamou do embargo americano contra Cuba. Ele e a turma dele têm essa mania. Eles acham que todos os problemas de Cuba, e são muitos, se devem ao embargo americano. Pelo menos dessa vez, eles não falaram em bloqueio. Não é bloqueio. Não há cerco militar americano a Cuba impedindo que haja comércio entre a ilha e outros países. É embargo mesmo, e esse embargo proíbe empresas americanas de fazer negócios com Cuba. Mas o Lula e a ditadura cubana sempre dão a entender que o embargo foi adotado por crueldade americana, assim, do nada, simplesmente porque os Estados Unidos não concordaram, não concordam com o que aconteceu e acontece em Cuba. Agora, a decisão pelo embargo tem muito a ver com a nacionalização de quase 200 empresas americanas que tinham negócios em Cuba pelo regime de Fidel Castro. Quase 200 empresas americanas foram confiscadas, foram tomadas pela ditadura sem pagamento algum, sem indenização nada. Então, o Lula quer que os Estados Unidos retirem o embargo. Então, cobre de Cuba, né? Que pague essa conta, mas o Lula não cobrou da ditadura cubana nem o pagamento da dívida com o Brasil. Imagina se vai cobrar o pagamento de dívidas com outros credores. Nem pensar, né? Muito menos em se tratando dos Estados Unidos. Provavelmente cobraria se fosse a Argentina. E é uma balela essa história de que todos os problemas de Cuba decorrem do embargo americano. Primeiro, se o comunismo é contra o livre mercado, o livre comércio, especialmente quando envolve os imperialistas estadunidenses, como é que a ditadura cubana vive reclamando de não conseguir fazer negócios com os Estados Unidos? Não faz sentido. Cuba precisa pagar o que deve aos americanos, deve pagar o que deve ao Brasil. Aí, quem sabe, dá para ter alguma conversa, dá para ter algum negócio. Todos os problemas de Cuba, em suma, estão ligados ao comunismo, à falta de liberdade econômica, à falta de liberdade total. Tudo pertence ao Estado. Os cubanos são explorados pelo Estado, vivem na miséria. O Lula sabe muito bem que, apesar do que ele diz por aí, que na América Latina só Cuba deu um salto, cresceu, se desenvolveu, se industrializou, ele sabe que Cuba é uma tragédia, é uma tragédia. O Lula é mitomaníaco, ele mente muito. Essa história que ele conta de que na América Latina só Cuba teve melhora na qualidade de vida do povo é uma balela, é mentira, é mentira. Aliás, a Revolução Cubana é toda uma grande mentira. O Fidel Castro tomou o poder com o apoio dos Estados Unidos, se passando por anticomunista. Fulgêncio Batista, sim, tinha comunistas no seu governo. E as forças dele praticamente não enfrentaram os rebeldes do Fidel e do louco Che Guevara. A maior parte se entregou ou se juntou aos revolucionários. E na época do Fulgêncio Batista, é bom que se diga, a situação em Cuba era muito, mas muito melhor do que agora. Em todas as áreas, inclusive educação e saúde. Também é mentira que Cuba tenha um sistema educacional de primeiro mundo, um sistema de saúde maravilhoso. Se conseguiram transformar Che Guevara em herói humanista, um assassino sanguinário, um psicopata, um incompetente em todas as áreas nas quais ele atuou,
Eles podem contar qualquer mentira. Agora, acredita quem quer, quem não sabe nada do que realmente aconteceu. O Lula já perguntou, fora Cuba, qual foi o outro país que conseguiu resolver seus problemas? Para Lula, Cuba não tem quase problemas. Aqueles que ele aceita enxergar, como eu já disse, são culpa do embargo, não são problemas causados pelo comunismo. Agora, o que seria de Cuba se apostasse no liberalismo, no livre mercado, no livre comércio, na democracia? Já pensaram nisso? A questão é que o Lula, ele gosta do modelo cubano, gosta do modelo chinês, gosta do modelo venezuelano, gosta até do Irã. O petista também não vê muitos problemas no Irã. Agora, houve protestos no país, no Irã, quando fez 1 ano da morte da Mahsa Amini, que foi presa por não usar corretamente o véu islâmico, e ela morreu na prisão. Os protestos foram reprimidos. O pai da Mahsa foi preso. Onde já se viu, né, um país com manifestações livres, não pode. Tem de ser como no Irã e como em Cuba. É esse o paraíso do Lula. Um só partido, uma só ideia, uma só opinião, sem essa de debate livre. O debate tem de ser extirpado. O Lula está assim, gente, sempre do lado errado. Ele está com o chamado eixo do mal. O Lula está com o Ebrahim Raisi, com o Putin, o Maduro, o Ortega, o Dias-Canel, com o Xi Jinping. Ele está contra o Ocidente. Ora, por que, de repente, ele esqueceu da existência do Tribunal Penal Internacional? Esqueceu que a adesão do Brasil foi aprovada pelo Congresso e incluída na nossa Constituição. Esqueceu que indicou uma juíza para o tribunal, que queria que Bolsonaro fosse julgado no tribunal. Aí, de repente, lembrou, e solta o seguinte, o que tem no tribunal são bagrinhos. O Tribunal Penal Internacional, que tem 35 dos 38 membros da OCDE. A conclusão é a seguinte, o Lula é indefensável. Não importa qual seja a questão, não importa do que se fale.